Clube FM. Rádio Clube. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. Está no ar pela Clube FM mais uma edição aqui do nosso Terça da Saúde, parceria da Clube com a farmácia de manipulação Fórmula Certa. E chegamos no mês de outubro, então claro que a gente vai falar sobre Outubro Rosa. E pra gente começar aqui o nosso bate-papo neste mês de outubro, falando sobre o tema do Outubro Rosa, claro que a gente não poderia receber outra pessoa, senão a médica ginecologista, a doutora Meire Marques Ayati. Primeiramente, meu bom dia mais do que especial hoje pra Letícia da Fórmula Certa, que tá com a gente aqui hoje. Bom dia, Letícia, seja bem-vinda. Bom dia, Henrique, bom dia, ouvintes da Rádio Clube, bom dia, doutora Meire. Eu amo vir aqui na rádio, gente, eu adoro. E assim, esse mês tão especial com uma pessoa super especial também, a doutora Meire, eu falei assim, não poderia deixar de vir, porque eu acho que é um tema importantíssimo e a gente vai fazer um bate-papo bem legal aqui, esclarecer bastante dúvida, vai ser muito gostoso. Muito obrigado pela presença, doutora. A farmácia agradece muito também. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube. Bom dia, meus colegas de bancada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Não é o primeiro Outubro Rosa que a gente faz com a Fórmula Certa e eu sei que eu queria até começar de uma forma diferente hoje, viu, gente? Porque todo mundo já viu algum vídeo sobre Outubro Rosa, já leu algum post, já assistiu alguma palestra, talvez já até tenha me ouvido em outros anos aqui nessa edição, mas a gente não pode deixar de expressar o quão importante é esse movimento mundial. E aí, por que eu falei que eu quero fazer uma coisa diferente? Eu sei que a gente sempre responde muitas perguntas, sim, mas hoje eu queria contar o meu relato pessoal, a minha experiência com o câncer de mama dentro da minha família. Então, assim, além de médica, eu já vivi isso muitas vezes, né? Quantos diagnósticos eu já fiz, quantas pacientes eu já acompanhei, mas aconteceu dentro da minha casa. E é isso, se vocês prestarem atenção nessa parte inicial e levarem essa mensagem que eu quero trazer para vocês, o nosso serviço aqui hoje já está feito. Eu acho que nada mais, assim, nada melhor do que a gente contar um caso igual, que aconteceu dentro da família, porque às vezes eu acho isso muito válido, porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas ela fala e dá as dicas, mas vamos ver na pele como é que é, não tá passando o que eu passo, ou não. Exato. Então é realmente muito gratificante a gente poder ter um relato desse, porque às vezes a pessoa acha que não vai acontecer, que está distante, né? E que vamos falar assim, que dentro da família pode acontecer e prevenção também, né? Com certeza, eu imagino que deva ter diagnosticado antes e... Exato. Então, assim, como médica, especialmente como ginecologista, inclusive, foi uma das coisas que me fez escolher essa profissão, foi a possibilidade de fazer diagnóstico precoce de doenças graves como câncer. Infelizmente, a maioria das pessoas só procura o médico quando sente algum desconforto, quando está com dor, de preferência. Porque o resto, se não dói, ainda vai enrolando um pouquinho, né? Infelizmente, é a realidade do Brasil. E as pessoas têm muito medo do diagnóstico, né? Aquela história assim, quem procura acha. E as pessoas têm pavor do câncer. E especialmente do câncer de mama, que é um câncer ainda muito frequente, né? Acho que todo mundo conhece alguém próximo que teve câncer de mama. E é uma doença que ainda mata muitas mulheres no nosso país, no mundo inteiro. E poderia ser diferente. Por quê? Diagnóstico precoce é igual a cura em até 90% dos casos. Então, qual é a importância do Outubro Rosa? Lembrar disso, gente. Diagnóstico precoce. O que significa isso? Não é ir no médico quando você já sentiu caroço, quando você está com desconforto. Claro que se isso acontecer, você vai ter que ir também. Mas é aquela história. Todos os anos, independente da presença de queixas, de histórico familiar, de qualquer coisa, é uma rotina. Todo ano a mulher deve procurar o seu ginecologista, que é um médico que vai, de acordo com as suas necessidades pessoais, te orientar quais os exames de rastreio. Então, assim, a partir dos 40 anos, toda mulher deve fazer mamografia. E aí, agora eu vou contar a história da minha mãe para vocês, tá? Então, assim, a minha mãe, como a maioria das mulheres, não queria fazer mamografia. Eu falo que, assim, chega uma fase da vida que a gente, às vezes, inverte os papéis, né? Quando a gente é criança, a mãe leva no médico e tem que fazer. Mas não sei o que acontece ao longo do tempo, e isso é uma experiência minha do consultório, é super comum. Não tô sentindo nada, tô com pressa, ninguém tem tempo para nada, ninguém tem dinheiro sobrando, as pessoas têm medo
cedo. Então, são N fatores que afastam as mulheres do médico, né? E aí a mamografia é uma delas. Elas têm medo, e minha mãe, lógico, como a maioria não gostava de fazer, mas eu como filha, então não só como médica, eu falo que isso é um papel muito mais de filha do que de médica nessa situação. Eu ficava no pé dela: mãe, tá na hora de fazer seus exames de rotina. Ah, não. Quantas vezes eu mesma marquei, falei, vai fazer sim. Ah, mas eu fiz, não tem nem um ano. Tá fazendo um ano, já tá na hora de fazer. Ah, mas eu não sinto nada. Vai fazer a mamografia. E foi num exame desse que a gente descobriu uma alteração muito inicial, ainda não era um nódulo, então não era palpável, não aparecia no exame clínico, só aparece na mamografia, que também muita gente pergunta, posso fazer ultrassom no lugar da mamografia? Não. O ultrassom ele é complementar, mas a mamografia que consegue ver as primeiras alterações do câncer de mama, que são algumas microcalcificações atípicas, que a gente chama. E aí veio a biópsia, que é o que confirma câncer de mama. Então, assim, primeiro impacto foi um susto, né? Claro, a gente sempre fica com medo, mas a segunda coisa que eu pensei rapidamente foi: que bom que eu agendei essa mamografia. Sim. E a gente fez o diagnóstico precoce. Então, a minha mãe, ela passou por uma cirurgia, porque o tratamento do câncer de mama, ele também é diferente. Existem vários tipos de câncer, o tratamento depende da fase, mas para vocês terem uma ideia, minha mãe não precisou nem tirar a mama, ela tirou só aquele quadrante, fez a radioterapia e usou um tratamento específico em casa por 5 anos. Então, nem a quimioterapia ela precisou fazer. Exatamente. E aí, depois desses 5 anos, que é considerado cura, porque continua fazendo segmento. Então, vocês imaginam, foi um tratamento muito mais simples do que poderia ter sido e minha mãe está curada, graças a uma mamografia que eu insisti e marquei para ela fazer. Então, assim, não tem como não ficar reflexiva do quão importante é o exame de rotina. Então, mulherada, todos os anos, a partir dos 40 anos, mamografia. E em todas as idades, de preferência a partir da primeira menstruação, consulta ginecológica de rotina, porque ali é o momento da conversa que a gente vai identificar se tem outros fatores de risco, outros exames necessários. E esse negócio é legal, que você falou que às vezes inverte os papéis, né? A mãe inverte os papéis, mas a gente pode também, as mulheres ao nosso redor, as mulheres que a gente ama, filha, amiga, a mãe mesmo, a irmã. Então, para a gente poder fazer essa rede de apoio e falar, olha, eu fiz, faça também, é simples, não dói, porque as pessoas, né, doutora, eu imagino que muitas vezes já me perguntaram, olha, mas dói, eu já ouvi falar que dói. Gente, é uma coisa assim de 5 minutos, né? Não é dolorido, é uma coisa, é um incômodo, não é uma dor. Né? E que pode salvar vidas. Então, a gente fazer essa rede de apoio mesmo, não só a gente ir, com certeza, mas fazer a vizinha, todas as pessoas que a gente ama, as mulheres da nossa vida, né? Com certeza, estimular que todas se cuidem, porque o tempo sobrando não vai existir mesmo. Sim. E se a gente mostra com exemplo, acho que nada melhor do que o exemplo, né? O que você disse, eu faço, eu me cuido, então vamos também, né? Que muitas vezes o medo é maior do que a esperança que a gente tem, né? Exatamente. A gente tem muito medo, fala assim, nossa, mas eu vou fazer, mas tem que fazer. Tem, é o medo do diagnóstico, mas gente, o diagnóstico, ele quanto mais inicial, mais simples o tratamento, mais chance de cura, então não tenha medo do diagnóstico, tenha medo de ter uma doença que, de repente, você poderia ter feito alguma coisa antes e não fez, isso acho que é muito pior, essa sensação, tipo, nossa, poxa, não fiz, né? Então... E, doutora, assim, falando do exame, né, em si, do exame da mamografia, mas e aquele autoexame? A gente deve fazer também esse autoexame? Ele funciona? Como que é? Porque às vezes está ali no dia a dia, às vezes no banho, no chuveiro, é interessante fazer também? É importante ter esse... amor próprio, sabe? De se olhar, de se cuidar, de prestar atenção no seu corpo. Eu falo que, assim, o autoexame, ele é muito controverso, tá? Todas as campanhas de Outubro Rosa, se toque e tal. Claro que ele é importante, mas ele não substitui o exame de imagem. E aí tem até estudos, inclusive, e por muito tempo, algumas sociedades até falam que não recomendam um autoexame. Não é que você não deve fazer, mas essa coisa de, todo mês, depois da menstruação, em frente ao espelho, aquela coisa assim, preciso fazer todos os meses. Por quê? É algo que geralmente causa um estresse grande, porque a mama é um órgão que ele é variável ao longo do ciclo, principalmente para as mulheres que não usam hormônio, por exemplo, que menstruam, né? Elas têm uma oscilação ao longo do mês e tem dias que a mama vai estar mais inchada, mais dolorida.
A sensação de que palpou algum carocinho é muito frequente, dependendo da densidade da mama. Então, não é incomum a paciente fazer o autoexame e ficar apavorada achando que ela sentiu alguma coisa. Então, isso é uma coisa que causa um estresse, mas ok, porque quando isso acontece, ela vai procurar o médico. Sim. Então, não tem nenhum problema, né? Mas o contrário acontece com muito mais frequência. A maioria das mulheres que não faz mamografia, que não vai ao médico, faz bonitinho o autoexame. Olha. Todo mês. Aí, qual que é a sensação dela? Não tem nada. Ixi, eu faço todo mês, não tô sentindo nada. E vai adiando. Então, não é que ele não seja importante, mas ele é um aliado no sentido de você estar alerta. Se alguma coisa no seu corpo mudou, procure ajuda, mas não substitui a mamografia. E tem, assim, algum fator de risco, sem ser hereditário, alguma coisa que fala assim, nossa, eu poderia ter feito isso, que eu não fiz, algum que possa desencadear um câncer de mama? Existe isso ou isso não existe, é mito? Como? A maioria das pessoas acredita que a questão genética é o principal fator de risco, né? Todo mundo sabe que quem tem um caso de câncer de mama na família, ainda mais se for de primeiro grau, no caso mãe, irmã ou filha, o risco genético é maior. Mas menos de 10% dos casos de câncer de mama estão relacionados à parte genética. Então, 90% não tem relação com isso. E tem 2 principais fatores de risco que, infelizmente, nesses a gente não consegue mexer, que é o fato de ser mulher, então sexo feminino, 100 vezes mais chance de ter câncer de mama do que homem. Se o homem também. Porque o homem também pode ter câncer de mama. Aí, nesse caso, genética para homem é maior, entendeu? Os casos de câncer de mama masculino, na maioria das vezes, tem um caso genético na família. Mas é de cada 100 mulheres, um homem. E outro fator de risco é a idade. Então, maior do que 50 anos, maior risco. Sexo e idade a gente não muda. Então, quanto a isso, a gente não tem o que fazer. Quais são os fatores que a gente sabe que realmente podem ter impacto? Protetor, né? Coisas que servem para todas as outras doenças, especialmente as doenças cardiovasculares, porque a gente morre de medo do câncer, mas o que mais mata é infarto, derrame, AVC, são as cardiovasculares. Então, esses mesmos cuidados que vocês podem ter para evitar o câncer, também pode evitar esse outro tipo de doença, que está todo mundo careca de saber, literalmente. Quais são eles? Alimentação saudável, menos embutidos, processados, coisas industrializadas possível, não fumar, beber o mínimo possível e controle do peso. E atividade física regular. Então, quem faz atividade física regular, mesmo que tenha uma genética forte, que tenha outros fatores, tem menos chance de desenvolver um câncer ou uma doença cardiovascular do que quem não faz. Então, faça exercício, coma o mais saudável possível, não beba em excesso, não fume. E isso é o principal. Tá? E assim, hoje em dia as pessoas estão muito vaidosas, as mulheres, os homens, né? Todo mundo. E uma dúvida que me perguntaram, falaram, Letícia, pergunta para a doutora Emeire em relação à prótese de silicone, se aumenta o risco de ter o câncer de mama, se não tem nada a ver. Olha, não tem nenhum estudo que confirme esse aumento de risco com relação à prótese, tá? Então, isso não é um fator de risco associado à doença. A única questão é que é importante, antes de fazer a cirurgia, que você faça exames de rotina, que isso geralmente o cirurgião plástico pede. Então, se é uma mulher com mais de 40 anos, tem que ter uma mamografia prévia. Se tem menos de 40, pelo menos um ultrassom de mama, né? Porque pode, às vezes, por conta da cirurgia, é normal, às vezes, ficarem algumas... não vou chamar de lesão exatamente, mas na mamografia, no ultrassom, uma mama operada tem características diferentes e às vezes causa uma confusão. Então, ter um exame prévio para depois acompanhar e saber, não, aquele cistinho, aquele nódulozinho já existia, isso é importante. Mas prótese de mama não aumenta o risco de câncer. E o câncer de mama, assim, ele atinge a maioria mulheres mais velhas, mas pode acontecer em qualquer idade depois que entrar na puberdade, menstruar? Pode acometer qualquer idade, qualquer... Olha, qualquer idade, assim, muito jovens, abaixo de 20 anos, praticamente não há relatos, tá? Mas, assim, a partir dos 25 anos já tem alguns casos. Esses casos de mulheres mais jovens costumam ser mais agressivos e ter, às vezes, um caráter genético, alguma outra coisa, tá? Mas, sim, pode. Então, a partir dos 40... é quando acontece a maior incidência, mas a maioria dos casos é a partir de 50. Por isso que até pouco tempo, no SUS, a mamografia era só a partir dos 50. Mas todo mundo sabe que o ideal é a partir dos 40. E por que essa mudança? Graças a Deus isso mudou, agora inclusive pelo SUS, isso é recente, mamografia anual a partir dos 40 anos. Por que no SUS era assim? Porque a maior faixa etária cometida é após os 50. E quando a gente pensa em política pública, em questões financeiras, ele tem que priorizar esse público.
público, porque talvez ele vai fazer muitas mamografias a partir dos 40 com pouco diagnóstico, mas como já é uma idade mais frequente, é o ideal, tá? Todos os anos a partir dos 40 anos. Até que idade? Essa é outra dúvida. Sim. Nossa, eu preciso fazer pro resto da vida? Então, assim, pelo SUS, eles falam que até os 65 anos, algumas sociedades até os 70, mas o que a gente sabe hoje na prática? Enquanto a mulher tem condições de fazer o exame, ela deve fazer. Claro que os casos de câncer de mama que aparecem após os 65, 70 anos, eles são menos agressivos. Então, provavelmente não vai ser essa a causa da morte da paciente, entendeu? Por isso que acaba diminuindo o rastreio. Mas a mulher que tem condição de fazer, vai fazer todos os anos enquanto ela puder. E hoje está muito em alta também essa parte de reposição hormonal, que as pessoas também têm muitas dúvidas em relação a isso. Muita gente fazendo reposição para ter mais disposição, mais pique, para fazer também o funcionamento de um modo geral, né? E aí, que fica? Porque antigamente o hormônio era o vilão, agora é o mocinho, a gente não sabe, é igual aquela história do ovo, não sabe se é o mocinho ou o vilão, ele vai e volta, né? Como que fica essa parte de hormônio em relação ao câncer de mama? Excelente essa pergunta, eu não podia deixar de falar sobre esse assunto, porque realmente, até alguns anos, em meados de 2000, na verdade em 2002, saiu um estudo chamado WHI, que talvez pesquisando na internet as pessoas vão encontrar, que ele causou esse medo geral em relação ao câncer de mama. Por quê? Foi um estudo que não foi feito da maneira mais adequada, com um número pequeno de mulheres, a maioria delas bem mais velhas, obesas, com outros fatores de risco e com 2 hormônios em alta dose e sintéticos. Então, assim, quando eles fizeram a reposição hormonal, eles viram vários desfechos positivos, que é o benefício do hormônio principal, não é nem só em relação à disposição, mas proteção cardiovascular, diminuição de osteoporose. Então, são 2 fatores muito importantes que o hormônio trata, mas isso não foi divulgado. O que eles divulgaram? Aumentou a incidência de câncer de mama. E isso se alastrou pelo mundo e as pessoas ficaram com medo mesmo do hormônio, como se ele fosse o grande vilão. Mas a gente tem que ter a consciência de que hormônios não são todos iguais, depende da dose, da via de administração, do estilo de hormônio escolhido, dos fatores de risco. Então, quando feito com personalização, né, com cuidado, os riscos de ter câncer de mama por estar usando hormônios são muito pequenos. Pra você ter uma ideia, eu falo que as pessoas gostam de número, porque número parece que a gente entende melhor. Então, de cada 100 mulheres, em média, 2 terão câncer de mama, independente dos fatores. De cada 100 mulheres usando terapia de reposição hormonal na menopausa, 3 terão. Então, não dá pra gente dizer que realmente não aumenta. Aumenta, porque tem questões que o hormônio pode sim estimular, mas elas são a minoria. E quando a gente pesa os riscos e os benefícios, e quando individualizado, de forma cuidadosa, não tem nem o que dizer, é indiscutível, tá? Então, assim, gente, o hormônio não é o grande vilão, pelo contrário. Apesar da menopausa, né, ser um desfecho natural da vida da mulher, faz parte do processo, todas nós vamos envelhecer, queremos passar por essa... Porque, como diria um professor meu, menopausa é um benefício de quem está viva. Vamos e queremos, né? Há uns anos atrás, né? Alguns anos atrás, quando a qualidade de vida não era a mesma que hoje, muitas mulheres nem chegavam nessa fase. Então, o que significa menopausa? Última menstruação da mulher, é quando se encerra a parte reprodutiva. E isso causa uma grande queda dos hormônios naturais da mulher, especialmente o estradiol, que é o estrogênio, né, que é o que rege tudo, a nossa pele, o nosso humor, o nosso metabolismo, sono, memória. E quando ele cai, esses sintomas desconfortáveis vêm. Tem uma lista de mais de 100 sintomas da menopausa. E as mulheres geralmente só procuram ajuda. Letícia. Pois sabe se ri, se chora. Né? Então, assim, a maioria das mulheres só procura tratamento quando está extremamente desconfortável. E uma das queixas que é mais clássica e que realmente deixa as mulheres enlouquecidas são os fogachos, as ondas de calor. Nem todas vão ter na mesma intensidade, mas não é só isso. Então, assim, aquela sensação, né, de que nossa, eu não produzo mais como antes, minha memória tá ruim, eu não durmo tão bem quanto antes, eu tô fazendo as mesmas coisas, mas tô ganhando peso, principalmente na região abdominal, que é a gordura visceral. A qualidade de vida cai muito, a produtividade. Então, assim, isso pode ser queda hormonal, que às vezes a gente sabe que depois da menopausa isso é mais impactante, mas alguns anos antes isso já começa. E aí hoje,
com muitos estudos, com muita segurança, buscando trazer mais qualidade de vida para as mulheres, porque por volta dos 45, 50 anos, que é quando isso acontece, a gente está no auge da vida produtiva. E aí parece que o corpo não acompanha aquilo que a gente estava acostumado a fazer e aquilo que a gente está na melhor fase da vida. Então, a reposição hormonal hoje ela é muito mais segura, mas sempre com um profissional capacitado para isso. Que, infelizmente, a maioria dos ginecologistas, que é o médico que a mulher costuma procurar para isso, não teve preparo, não tem treinamento e ficou também com essa impressão. Eu sou uma médica jovem ainda. Eu sou formada há 14 anos. Na minha faculdade, na minha residência, pouco se falou sobre reposição hormonal. Reflexo ainda desse estudo lá atrás. Então, eu, como uma médica que eu fico incomodada de ver que a minha paciente não está bem, que eu quero oferecer melhor para ela, eu não paro de estudar. E menopausa é algo que, assim, transforma a vida da mulher quando ela está com sintomas e principalmente quando a gente repõe os hormônios e equilíbrio, porque na verdade é devolver para o corpo aquilo que ele já não produz mais sozinho. Assim como, né, as pessoas têm medo de hormônio, mas quantas pessoas usam hormônio tireoidiano? Porque a tireoide não funciona direito. Quantas pessoas usam insulina? Porque tem diabetes e o pâncreas não produz. É mais ou menos esse pensamento que a gente tem que ter. O ovário já não produz mais a quantidade de hormônio que é importante para todas essas funções. Então e aí pode a gente usar repõe tranquilamente com acompanhamento médico e Isso. não ter esse tabu. O hormônio, o câncer de mama, pode esquecer. Pode. E, claro, sempre muito personalizado. E evidente que algumas mulheres ainda assim não vão querer usar ou algumas não vão poder usar. Por exemplo, a minha mãe que teve um câncer de mama, que era hormonal, ela não pode usar. Olha. E aí também não vamos nos acomodar. Então não posso usar e pronto. Existem outros recursos. Para aquelas que não podem usar a reposição, a gente tem outras coisas que pode fazer. Então o importante é buscar a máxima qualidade de vida. Tá? Falando em qualidade de vida, assim, quando se descobre, né, precocemente, como que lida essa parte, doutora, também que é importantíssima, essa parte emocional, como que o primeiro impacto, né, o apoio da rede familiar nessa, como que um diagnóstico desse precisa também, eu imagino que uma equipe mais multidisciplinar também, né? Porque envolve várias áreas, o radiologista, a químio e o apoio da família também, né? Com certeza. Eu acho que é importantíssimo. O diagnóstico de qualquer doença, seja ela o câncer ou não, sempre impacta emocionalmente, né? A gente tem medo de morrer, a gente tem medo do tratamento, a gente tem medo do sofrimento. Isso é natural e evidente que vai haver um certo grau de sofrimento, porque qualquer tratamento gera isso, mas ter o apoio da família em primeiro lugar, Sim. de um psicólogo, do seu médico, é muito importante. Então, assim, não é vergonhoso pedir ajuda, né? As pessoas hoje são muito independentes, todo mundo não quer dar trabalho para o outro, porque como está todo mundo correndo, preocupado, é muito comum. A minha mãe, por exemplo, nossa, minha filha é tão ocupada, eu não quero, né? E a gente tem que ter a empatia de oferecer ajuda para o outro, porque tem gente que até fala assim, olha, se precisar de alguma coisa, me fala, tá? Todo mundo fala isso, mas isso às vezes é insuficiente, porque o outro não quer te dar trabalho. Então, faça mais do que fale, né? É muito demonstre mais carinho, sabe? Esteja mais presente, porque isso faz muita diferença. O apoio, sem dúvida, é fundamental. O apoio familiar, inclusive de receber o diagnóstico, vai fazer o exame, pega a pessoa, a mãe, a filha, leva, vai junto, porque eu acho que isso passa uma segurança também muito grande, que a pessoa, às vezes, igual a gente está falando, o medo é mais forte, às vezes, do que a esperança de curar. As pessoas têm muito medo. Então, fala, vamos lá comigo. Eu marquei para você. Eu acho que como filha, como amiga, olha, eu marquei o exame para você, tal dia eu vou passar na sua casa e depois nós vamos tomar um cafezinho. Né? De vez em quando, eu até faço umas campanhas na minha rede social falando sobre, por exemplo, Dia das Mães, essas coisas, Outubro Rosa, até postei essa semana, porque presente, a maioria das pessoas compra algo, né? Enfim, tem N formas de presentear, mas às vezes presentear com um gesto de carinho, com a demonstração, tipo, agendei uma consulta, paguei para você, olha, deixa que eu vou pagar seu exame. Gente, é um gesto tão simbólico, eu vejo tanto isso lá no meu consultório, eu incentivo tanto as minhas pacientes, que às vezes elas vão em consulta e falam, ai, doutora, não sei o que eu faço com a minha mãe, que ela não quer vir. Eu falo, marca, vem com ela, tipo, às vezes a gente usa até essa técnica. Fala pra sua mãe que você vai vir mãe, eu vou no retorno, eu queria muito que você fosse comigo. E chega aqui, a consulta é sua. Aconteceu isso várias vezes e funciona super bem. O primeiro impacto, elas ficam assim, nossa, mas nem precisava, mas depois, quando elas se sentem cuidadas,
Nossa, é muito especial isso, gente. E eu já fiz diagnóstico de doenças importantes em situações como essa. Uma dica de ouro, cada eu acho dele. ouro, eu acho porque muito o Outubro bonito quando uma Rosa é filha... justamente isso, é para conscientizar e fazer as pessoas ter essa empatia, levar, fazer essa rede de apoio mesmo, né? Sim, dessa com forma. certeza. Vou marcar para mim, mas vou marcar para minha mãe, não vou falar que é para mim. Gente, Funciona, viu? É muito do bem isso, né? Sim, com certeza. Ô, doutora, antes da gente encerrar, porque a gente já tá com o tempo estourado, a gente tem algumas... Pra variar, eu falo muito. A gente tem algumas perguntas aqui de ouvintes, tem aqui até algumas perguntas que eu vou deixar até um próximo convite para a doutora Meire dentro do Terça da Saúde, pra gente fazer um programa sobre hormônios. Tem algumas perguntas aqui de hormônios, mas como o tema hoje não é o hormônios, é o Outubro Rosa, então a gente foca ali no Outubro Rosa até pelo tempo do programa. Mas tem uma pergunta aqui da ouvinte Karina, que eu acho que é muito importante a doutora esclarecer, que é o seguinte: doutora Meire, bom dia. Com que idade começa a menopausa? Acho que isso não engloba o Outubro Rosa, Sim. mas acho que é uma pergunta muito interessante. Interessante, sim. Não tem uma idade exata. A partir dos 45 anos é normal entrar na menopausa e geralmente ela não passa dos 55. Então essa janela entre os 45 e 55. Mas existe menopausa precoce e ela é mais importante ainda de ser tratada e as pacientes costumam adiar, né? Ah, não, daqui a pouco volta, aquela coisa da menstruação não vem, aí outro mês vem 2 vezes. Porque dificilmente uma mulher entra na menopausa do dia para a noite. Eu estava menstruando regularmente, sem nenhum sintoma, no mês que vem já não veio. E é difícil isso acontecer. Geralmente leva um tempo que a gente chama de climatério, que pode durar até 10 anos, que é quando começam essas oscilações, alguns ciclos não ovulatórios. Então, abaixo dos 45 é precoce e é praticamente obrigatório fazer a reposição hormonal, a não ser que a paciente tenha uma contraindicação absoluta, porque a maioria das contraindicações também são relativas. Por isso que a gente tem que individualizar e colocar na balança. O que é mais perigoso? Você com 40 anos, preocupada com medo de ter câncer de mama, mas e a parte óssea, né, a parte metabólica, o peso, as outras coisas. Então a gente sempre vai avaliar individualmente. Perfeito, então. Aí a gente marca um outro programa, doutora Meire. Nossa, conforme... eu já ia engajar outra pergunta aqui, porque começou da menopausa, mas tem a criança, o adolescente começa a ovular com quanto tempo? Porque hoje em dia tá tudo mais Está mais precoce cedo, né? também, É verdade, né? já que a gente falou Olha do só, final, Henrique, me dá mais um minutinho. Não tem uma idade certa para menstruar. Geralmente a partir dos 10 anos, tá? Mas 2 anos antes a paciente já começa a ter alguns sintomas. Então, o primeiro sinal de alerta para as mães de que a filha está, né, produzindo hormônio é o brotinho da mama. É o primeiro sinal. E geralmente ele acontece 2 anos antes da menstruação. Então, se for abaixo dos 8 anos, esse brotinho mamário também é precoce. É importante bloquear, tá? E aqui é assunto que vai, não, assim, né? Não vou emendar outra, não. A gente marca outras vezes, viu, doutora Meire? Combinado. Letícia, também é um prazer muito grande te receber aqui Obrigada, todas igualmente. as vezes. Foi ótimo. Obrigada, doutora. Obrigada, Henrique. E um abraço a todos os ouvintes da Rádio Clube. Vou fazer uma observação. Eu me comprometo a voltar aqui, mas eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram hoje, tá? Perfeito. Vou marcar a Rádio Clube para vocês repostarem, então, e a fórmula certa, tá? Dúvidas sobre Outubro Rosa, que aí o que eu não consegui responder hoje, eu já vou respondendo por lá, mas a gente vai marcar uma nova data. Combinado. O meu Instagram é @ginecologista doutora Meire e o celular do consultório, para quem tiver interesse, é 98701-4527. Muito obrigada pela oportunidade, gente. E mulherada, se cuidem, se amem em primeiro lugar. Valeu, obrigado, doutora Meire, obrigado, Letícia, pela participação no nosso Terça da Saúde. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Você está ouvindo Manhã na Clube. Alerta